Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje conversa com o pai da Laura, um botafoguense doente e um dos maiores advogados criminalistas do Espírito Santo, que tem um monte de casos emblemáticos no currículo. Antes de falar com ele, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Aqui está tudo prontinho, tudo preparado para te receber. Você chega com a ideia, grava, depois você sai com o seu material pronto, editado, preparado para as redes sociais, para o seu canal no YouTube, para as plataformas de áudio, tudo prontinho. Então, se você tem uma ideia, procura a Fornexus. Contatos, endereços, tudo nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chama a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, camisetas, bermudas, tem roupa feminina, tem boné. Então você entra lá no site da Ripple, escolhe suas peças, coloca no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Então pode encher o carrinho à vontade, que a compra vai valer muito a pena, você vai ver só, 20% de desconto, pô. Então vai lá no site da Ripple. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar os nossos vídeos por aí, dar like nos vídeos. Isso é muito importante para a gente crescer e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. A gente depende de você. Então, se você quer ajudar o canal a crescer, o Edcast a crescer, então vai lá e se inscreve, curte, compartilha por aí. Tem até um botãozinho aí que, se você quiser mandar uma grana para a gente aceita. Então, fica à vontade para ajudar o Edcast da forma que você conseguir. A gente também está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então você vai fazer uma atividade física, vai dar uma caminhada, vai dar uma corridinha, faz ouvindo o Edcast, a sua atividade física vai passar rapidinho, porque você vai se surpreender com as conversas que a gente tem aqui. Você está indo para casa, depois do trabalho, o trânsito está complicado, coloca o Edcast no rádio do carro, vai passar rápido também, você vai ver, você vai se distrair e vai se surpreender com as conversas que a gente tem aqui. E a gente também está no canal 525 da NET na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir o Edcast. Agora a gente conversa com um dos maiores, eu arriscaria falar o maior criminalista do Estado, Homero Mafra. Você é o maior criminalista do Estado? Eu sou um advogado. Só isso? Eu sou o maior criminalista. Não é, eu não? sou um advogado. Eu adoro advocacia, sou advogado. Eu adoro a advocacia do dia a dia, sabe? Eu não gosto de ficar dentro do escritório, eu gosto do balcão, eu gosto de estar no fórum, eu gosto de estar conversando com a advocacia. Para mim é uma coisa assim fantástica estar no fórum. Eu acho que a hora que eu perder essa paixão por estar dentro do fórum... Eu sou advogado. Outro dia, Edu, teve uma coisa engraçada. Eu estava no tribunal, e eu vou dizer, eu não vou procurar. Eu estava, aquela coisa empolada, não. Eu estava no tribunal, aí encontrei uns amigos, uns advogados de Cariacica, e eu tinha acabado de protocolar uns embargos de declaração e eu puxo os embargos amassados assim do bolso. Aí o cara virou para mim e falou: advogado raiz, né? Eu acho que é isso, cara. Eu sou um advogado. Mais velho, mas um advogado. Mais velho não, tá bem pra caramba, pô. Revela a idade? Quantos anos? Eu tô com 65 indo para 66. Eu sou de 56. Tá bem pra caramba, pô. Idade a gente não esconde, né? Idade a gente vive. Então acho que é por isso que você é Botafogo, né? Porque é da época que o Botafogo ainda era um time, né? Cara, eu sou de Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtenci, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Jairzinho e Paulo César. Bicampeão carioca, 67, 68. Você lembra disso? Você lembra disso? Claro. Tá na sua memória? Claro, na minha memória afetiva. Assim, A gente... o Flamengo dependia de empatar, não sei com que time lá, tinha dado uma falta olímpica. Antes o Botafogo foi fazer um jogo caça-níquel, porque o Flamengo ia jogar com Madureira, Olaria, Portuguesa. Naquele tempo, o Campeonato Carioca tinha esses jogos, né? E o Flamengo perde de 2-1. O Fogão volta e mete 4 nos caras. Né? Naquele tempo, quando a gente tinha o Manga... E tinha bicho, né? Que era o prêmio que você pagava pela vitória. Exatamente. E o Manga dizia, contra o Flamengo... Manga era o goleiro, né? Manga do goleiro. Contra o Flamengo, o bicho a gente gasta de véspera. Essa rivalidade aqui criou esse clima, né? Que era um clima, assim, um clima gostoso de futebol. Que rivalidade? Que a gente não vem... Pra minha geração não tem rivalidade não, cara. A gente batia nos caras o tempo todo. Tá certo. Mas aí passou o tempo, veio os anos 80. Andrade, Zico. Aí toma porrada, né? Toma porrada. Devolveram até o 6-1. É verdade.
É verdade. E o futebol no Rio mudou muito. O Botafogo ficou à beira de sumir, né? Desaparecer, virar um América, né? Ficou muito próximo. Assim, e o risco ainda existe, porque ninguém sabe o que vai acontecer agora com esse negócio de SA e de SAS, né? SAS, eu acho, né? Que chama. SAF, né? SAF, perdão, SAF. SA do futebol, não é isso? Eu acho que não cai. Mas, sabe, o Botafogo ficou tão ruim que teve uma época que o nosso ídolo era o Túlio. Cara. Eu acho que Túlio foi o último cara, assim, dessa leva do Campeonato Carioca, que era essa coisa de um mexer muito com o outro, de brincar muito com o outro, do cara falastrão, que eu acho que faz uma falta danada no futebol isso. Porque o futebol ficou sério demais. Você não acha, não, isso? Eu sou do tempo em que você tinha aposta entre jogadores, né? Na época tinha uma churrascaria famosa, quem paga o jantar no porcão, né? Exatamente. Quem perder paga o jantar no porcão. E essas provocações eram provocações gostosas, né? A demissão do Renato Gaúcho do Botafogo foi por causa disso, pô. Nem lembra, apostou cara, com o Gaúcho, perdeu. Nem lembra, vergonha. O time estava muito melhor. Deu churrasco na boca do Gaúcho, não tava. O time estava muito melhor, com o Valdeir. Vai me perdoar, tomou três cocos no primeiro jogo e morreu. Né? Mas o time estava melhor do que o Flamengo naquela época. O problema foi ter Renato. Vale a bola na rede. Futebol é bola na rede. Não tem esse negócio de estar melhor. Pode estar melhor o jogo inteiro. O time estava melhor. A gente entrou confiante. Tomou 3. Tomou 3. Mas valia muito legal o tempo de Garrincha, Didi, Amarildo, Corinthians, Zagallo. E é um negócio engraçado. E as torcidas precisam saber disso. Que mesmo passando todo o período ruim, aquele perrengue danado, até hoje, o glorioso, o time da Estrela Solitária é o time que mais jogador deu à seleção brasileira. Exatamente. E outra coisa, isso vai para os flamenguistas. Alguma vez, quando vocês foram base da seleção brasileira, vocês ganharam alguma coisa? Só para falar de 82 isso, né? Não. Só para cutucar 82. A maior seleção... eu vi 70, como eu sou velho, eu vi 70. Mas seleção de 82 encantava. Sensacional. Né? Pena que a base era do Flamengo e aí amarela quando chega, né? Para decidir. Se tivesse um alvinegro ali. Tá certo. Tem que ouvir isso, né? Brincadeira. Mas não pode mexer com o homem. O homem é advogado criminalista. Pô, o cara manda prender e manda soltar. Manda prender ou mais manda soltar você? Você solta, né? Evandro Lins, que eu conheci pessoalmente, a nova geração, os meninos, eu chamo de meninos porque eu sou bem velho, né, cara? Os meninos muitas vezes não conhecem Evandro Lins. Para mim, o maior criminalista do Brasil e o maior advogado na história do Brasil. Evandro foi advogado no caso Dock Street. Quem não conhece, vai lá na internet e procura. Dá um Google lá. Dá um Google e procura. E eu tive a honra de participar com o ministro Evandro do júri do Zé Rainha aqui em Vitória. Uhum. O ministro Evandro diz, eu não gosto do direito, eu gosto da liberdade. E ele diz, eu tenho o vício da liberdade, então eu gosto de soltar, porque a gente tem o vício da liberdade. É por isso que você escolheu ser criminalista? Porque você podia ter escolhido direito de família, direito aos ramos do direito empresarial, direito tributário, tem um monte de ramos diferentes no direito, né? Edu, eu acho que não. Eu pensava em fazer direito do trabalho, porque eu queria defender os obreiros contra a opressão do capital. Né? Aí eu vim para Vitória, eu estava em Guarapari, passando férias, viria para Vitória para encontrar um grande advogado, Cizenando Pichincha Filho, que foi, a gente falou de futebol no começo, foi presidente do Vitória, e era um advogado trabalhista, eu ia estagiar com Cizenando Pichincha Filho. Eu estava saindo da praia em Guarapari, Milton Murad, que foi ex-presidente da Ordem, que foi meu professor na UFES. Ô, Marinho, você vai para onde? Está saindo cedo da praia? Não, Milton, eu estou indo para Vitória, que eu vou encontrar Pichincha, vou estagiar no escritório dele e tal, vou conversar com ele. Vai não, você vai estagiar comigo. Eu fui para o escritório do Milton, que era um tributarista. E aí, naquela época, quem usava droga também era preso, tinha processo. E os filhos dos amigos do Milton começaram a ser presos, alguns amigos. Eu comecei a advogar nessa área. Fui para a Defensoria Pública, conheci... Soltar a garotada que era presa por droga. Por uso de droga. Uhum.
Né? Fui para a Defensoria Pública, fui estagiar na Defensoria, conheci um maravilhoso advogado chamado Arlon José de Oliveira, advogado e jornalista, né? O vício da liberdade, o vício da rebeldia. E meu pai era um civilista e era uma minha imagem muito forte. Então eu acho que foi essa conjunção, né? O Arlon, a influência do Arlon, da Defensoria Pública, o fato de advogar para alguns filhos de amigos de Milton e para alguns amigos meus e me libertar da imagem do meu pai e aí a paixão pela liberdade. Vamos por partes aí. A primeira coisa, se libertar da imagem do seu pai, porque seu pai foi juiz, não é isso? Meu pai foi juiz. Desembargador também? Desembargador também. Desembargador também. Então, e tem o mesmo nome, né? É o mesmo nome, Homero Mafra, né? Homero Mafra. Então, você nunca quis ser juiz, você nunca quis ser desembargador, seguir os passos do seu pai? Não. Por quê? Eu gosto da advocacia. Eu gosto da liberdade de ser advogado. Eu tive essa possibilidade. Eu acho que hoje falar nisso parece um pouco de autoelogio, mas isso está registrado, né? No governo Vitor, quando nós ganhamos, eu digo nós ganhamos, porque eu tive a honra de fazer parte do governo Vitor Boas, do governo tanto na prefeitura quanto no Estado, o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, do PT, e nós tínhamos 2 vagas no tribunal. Eu era muito novo, eu não estava pronto, e eu não seria um bom desembargador, eu era muito menino. E eu digo, não, eu quero advocacia. Aliás, hoje se me chamassem, se falassem, olha, tem uma vaga no tribunal, eu tenho assim, o maior respeito pela magistratura, eu acho a magistratura séria, uma coisa belíssima, eu admiro grandes juízes, tenho amigos na magistratura, acho muito importante a magistratura, acho que a magistratura independente é fundamental para a democracia, mas eu gosto da advocacia, eu quero morrer na advocacia. Da mesma forma que meu pai jamais seria um advogado, meu pai tinha o talhe do juiz, eu tenho o vício da advocacia. Eu quero morrer advogado. Você fala muito em defesa de liberdade, você fala da luta contra o capital, você fala do primeiro governo petista. São 2 perguntas. Primeiro, você é comunista? Não. Você é petista? Sou. Petista de carteirinha, se é filiado ao PT? Eu já fui filiado ao PT. Quando eu assumi a ordem, a presidência da ordem, era incompatível presidir a ordem político, e né? pertencer a um partido político. É isso que eu ia te perguntar. Você não acha que é incompatível com a posição do advogado, que precisa defender todos os lados? É claro que você vai escolher a causa que você quer, mas você tem que estar preparado para defender todos os lados. Se você fala em defesa de liberdade, a liberdade não escolhe um lado, né? Como criminalista, eu vendo minha força de trabalho, eu não vendo minha consciência. O Márcio Tomás Bastos, uma vez, que foi presidente da Ordem e era advogado do Lula, ele defendia o Antônio Carlos Magalhães. Isso. Que era antítese do Lula do PT. Na época, exatamente. Sempre foi. E alguém foi criticar o Márcio por isso. E o Márcio deu a resposta que eu daria. Não alieno a ninguém, nem ao PT, nem a ninguém, a minha consciência profissional. Então, uma coisa é a minha visão de mundo, outra coisa é o meu exercício profissional. Mas você consegue dividir isso? Claro. Porque não é uma coisa fácil. É muito tranquilo. Para você é muito tranquilo? O exercício profissional é o exercício profissional. O Marquês de Beccaria, o César de Beccaria, eu vou lembrar a obra. Gente, quem teve Covid é velho. Você teve Covid? Tive. Mas ficou ruim, não? Não tive nada. Tive Covid 2 vezes, não tive nada. Bem, né? Vaso ruim 2 vezes? 2 vezes. Vaso ruim não quebra, né? Fiquei internado 8 dias. Eu tive nada, cara. Na primeira vez, sem vacina, para não dizer que não tive nada, eu tossia. Mas tossia assim. Perdeu o olfato? Nada, cara, nada. Deus me livre perder o olfato. Eu sou um glutão, se eu perdesse o olfato, eu estava roubado. Mas o Beccaria dizia que inocente é todo aquele cujo delito não se provou. Então, eu não confundo a minha visão de mundo com as causas que eu defendo. Sabe, eu sou advogado de alguns grandes grupos,
com muita tranquilidade. Sou amigo de grandes empresários e eu acho que no sistema em que a gente vive, o jogo é esse, sabe? E você me perguntou, você é comunista? Eu disse não. Sabe, eu quero um país mais justo, um sistema mais justo, eu quero que haja educação, que haja saúde, que haja igualdade. Eu não quero que o meu pai, que veio de família pobre, seja exceção. Eu quero que a regra seja oportunidades iguais para todos. O que a gente não tem aqui. Aí a gente entra numa discussão ideológica aqui que pode ir. E a gente vai varando dias. Exatamente. Você defenderia Bolsonaro? Com muita dor, né? Mas defenderia. Se aparecesse no meu escritório, eu defenderia. Teve uma época... Não faria nunca uma defesa ideológica de Bolsonaro. Mas a defesa penal não se recusa de forma alguma. Você acha que Lula foi condenado, em segunda instância, inclusive. E você acha que ele foi culpado pelos crimes pelos quais ele foi condenado e acusado muitas vezes? Lula foi julgado por um juiz parcial. Você acha que Lula não desviou dinheiro, não se aproveitou de ser presidente para ter benefícios próprios? Você acha que não? Acho que não. Para benefícios próprios, acho que não. Para benefícios do partido, do PT, por um projeto de poder? Eu não conheço essa história, mas acho possível que para um projeto de poder tenha havido benefício para o partido. Acho possível. Não conheço as entranhas desse poder. Homero, eu perguntei isso para outras pessoas que passaram por aqui, políticos, e todo mundo me respondeu isso. Não conheço o processo. Mas acho possível. Eu acho possível. Você acha que o triplex não era dele? Acho. Você acha que o sítio em Atibaia não era dele? Não sei. Não conheço esse processo. Não sei. Acho possível que tenha sido. Acho possível que fosse. Mas não conheço. Não vou falar de uma coisa que eu não conheço. Você acha que não teve desvio na Petrobras? Acho que teve. Muita gente devolveu muito dinheiro. Acho que teve. Mas você não acha que isso foi organizado e maquinado por essa cúpula do PT? Não. Não acho. Podem me chamar de ingênuo. Tudo bem. Mas, sinceramente, não acho que tenha sido um esquema maquinado pela cúpula. Não acho. Você pode ter um ou outro? Pode. Mas eu, sinceramente, não acredito em Genuíno envolvido nisso. Não acredito no Lula que foi condenado nisso. E preso, inclusive, Genuíno. Sim. Como não acredito, e aí eu aposto nisso, como não acredito em nenhuma notícia envolvendo o ex-governador Vitor Boas. Que foi bombardeado. Mas o Vitor Boas não teve nenhum tipo de prova contra ele, né? Não, ele não pode nada, ter. Né? Não pode ter. Mas como é que você avalia o governo Vitor Boas? Porque muita gente aponta o governo Vitor Boas como o começo de uma derrocada do Estado que culminou numa posição, por exemplo, de 4 meses de salário de funcionalismo atrasado. Eu acho que nós cometemos erro. Um dos erros foi não acreditar que o Plano Real fosse dar certo. Exatamente, porque foi aquele aumento ao funcionalismo de 40%. Um erro que o PT cometeu, né? Uhum. E essa era a visão nacional do Partido dos Trabalhadores. E você concorda que o Vitor Boas foi isolado pelo PT? O PT deixou ele de lado nessa época? Porque ele rompeu com o PT durante o governo ainda, não foi? Eu acho que o PT esteve ao lado do Vitor, uma parte significativa do PT. Eu acho que o nosso erro foi não ter feito um enfrentamento ideológico com a Assembleia Legislativa. Você acha que o PT precisava bater de frente com a Assembleia? O governo Vitor precisava bater de frente? Eu acho que sim, eu defendia isso internamente dentro do governo. Mas para governar você não precisa da Assembleia, Homero? Mas você precisa da Assembleia, mas você não precisa se aliar com aqueles que são seus adversários ideológicos. A minha visão, de novo, talvez uma visão ingênua, eram coisas que eu dizia, vamos botar o povo dentro da Assembleia. Sabe, vamos fazer um embate ideológico. Sabe? Era a visão que eu tinha. Sabe, tem hora que é melhor você ter o impeachment do que você fazer um acordo com as forças mais retrógradas e reacionárias da vida política do Estado. Mas quem está no poder, você acha que quem está no poder pensa desse jeito?
Porque quem está no poder, a gente viu as experiências de impeachment que a gente teve no país. Quem está no poder, ele tentou de todas as formas não sofrer impeachment. Mas tinha uma música do PT que dizia que se a honestidade é a marca da gente, é bom ser diferente. A gente foi eleito para fazer um governo diferente. Sabe? Tem hora que você tem que correr o risco, cara. Sabe? Tem hora que você tem que correr o risco, você tem que fazer diferente. Entendi. Era a minha visão, né? Não foi a visão majoritária. Com essa coisa desse discurso seu de defender a liberdade e saber separar o advogado profissional das suas questões ideológicas, até do que você pensa, você já foi muito acusado, o Homero só defende bandido, Homero, se o cara tá com o Homero é porque ele é culpado, alguma coisa assim. Você já ouviu isso? Já. Muito? É um equívoco, né? É por isso que eu tô te perguntando, o que você acha de ouvir isso? Não, é um equívoco. Como é que você se sente defender bandido, primeiro é um erro. O criminalista defende culpados e inocentes, né? Eu, por exemplo, estou fazendo uma defesa num processo que deu mídia. Pode falar? Você não, pode falar eu agora? prefiro não falar. Mas é uma acusação em que o Ministério Público faz que não tem crime. Sabe? Então, muitas vezes, até a imprensa compra algumas acusações que não existem. Dizer que se o cara está com a Homero é culpado, isso é um equívoco e um elogio. Né? Porque elogio na medida que diz assim, procurou um cara bom. Porque nesse discurso subjacente tem isso. Uhum. Mas também é uma coisa ruim, porque traz para o meu cliente um estigma de culpa que muitas vezes não tem. Mas entre o estigma e ficar preso, eu acho que é melhor ficar solto, né? Mas defender bandido... Sabe, o criminalista defende o homem. Causas, né? Defende causas. Ele não defende o fato, ele não defende o crime. Sabe, você me pergunta, você defende o estupro? Claro que não. Você é a favor do homicídio? Claro que não. Você é a favor do aborto? Eu digo, isso é uma questão de consciência e cabe à mulher decidir. Né? Mas você é a favor do aborto? Isso é uma questão de consciência e cabe à mulher decidir. Eu sou homem, eu não tenho esse lugar de fala. Sabe, esse não é o meu mundo. Mas eu acho que isso é uma questão de consciência. Eu acho que aborto não tem que ser criminalizado. Eu acho que também é uma questão de saúde pública. Sabe, e eu acho que coloquei essa questão de propósito, sabe, Edu? Para a gente discutir isso. Acho que a sociedade precisa discutir isso. Porque as mulheres que têm poder financeiro e querem fazer o aborto, fazem. Nem discutem o tema, né? Nem se pegam nessa discussão. A pobreza e a miséria sofrem, às vezes, em clínicas clandestinas ou sofrem nem com clínicas. Né? Então, acho que tem uma questão de saúde pública e tem uma questão de consciência. Então, eu acho que não é questão do direito penal. O direito penal não tem que se meter com isso. Né? Mas, voltando ao tema, o criminalista não defende criminosos. O criminalista faz pelo homem, pela pessoa acusada do crime, aquilo que a pessoa faria, com uma diferença. O advogado tem obrigação de ser ético. Obrigação de ser ético. Advogado não pode ser mensageiro de crime. Advogado não pode ser parceiro do seu cliente em fatos ilícitos. Como isso? Me explica isso. Se o advogado sabe que teve um crime, ele tem que deixar a causa? É isso? Não. Então, me explica. Ele faz a defesa possível. Por exemplo, há um crime e a prova foi produzida com violação constitucional. Prova ilícita. A polícia captou aquela prova de forma ilegal. O advogado tem o dever de dizer, essa prova é ilícita, essa prova não pode ser utilizada. O jogo tem regras. Para usar a frase do Bolsonaro, e permita-me, ele que não joga dentro das regras. Mas o jogo tem regra. O jogo tem regra e tem que ser jogado dentro das regras. Ninguém pode ser punido sem o devido processo legal, é o mandamento da Constituição. Então o advogado aponta, olha, há aqui um vício processual e por esse vício processual essa pessoa não pode ser condenada. O que eu digo é que o advogado não pode levar um bilhete,
criminoso, fazer comunicação. Da pessoa ele que tá não pode pegar uma prova e jogar no lixo. Ele não precisa apontar que a prova está ali, mas ele não pode desaparecer com ela. Ele não pode subornar ninguém. Ele tem que ter uma postura ética profissional e fazer a melhor defesa possível. A melhor defesa possível. Advogado não é bandido. Não pode ser, né? Não pode ser. Não pode ser de jeito nenhum. E tem que ser reprovada essa conduta, duramente. E o que faz, e o que transformou você num advogado referência? Eu comecei o vídeo falando assim, num dos maiores criminalistas do Espírito Santo. Isso é senso comum, as pessoas apontam. Eu acho que você também deve receber, assim, quando a pessoa está enrolada, vai te procurar. É isso que a gente está falando aqui, o Homero Mafra que defende. Mas ao que você atribui isso? Ao sucesso nas suas causas, à competência, a estudo? Como uma pessoa pode se transformar um advogado criminalista de referência? Como você se transformou nisso? Primeiro, não me considero Homero. Sabe, eu acho que eu não sou nada. É a visão que eu tenho. Tá? É uma humildade verdadeira? Verdadeira. Eu sou muito tímido, engraçado. Eu me solto no meio de advogado, me solto numa entrevista aqui, eu estou completamente à vontade. Que bom, isso é ótimo. Né? Você está sentindo isso? Legal. Né? Eu estou à vontade, porque eu estou no meu meio. Estou falando de direito e tal. No meio de advogados, eu estou em casa. Na relação social, eu sou muito tímido. As pessoas falam, você é o Homero Mafra. Cara, isso me dá uma vergonha. Eu fico encolhido, assim. Mas eu acho que uma vez, quem foi? Foi o James Tubestilak ou foi um outro conferencista que disse assim, hoje ele falou que a diferença do Chico Anísio para os outros é que o Chico Anísio acordava e dizia assim, hoje é dia de gravar. E acordava feliz. Eu tenho profunda paixão pelo que eu faço. Então, para mim, importa pouco se a causa me dá 1 centavo ou 40, 50 mil reais. Não importa o valor, me importa a paixão. Eu me entrego nas coisas que eu faço. Então, se eu tenho um conselho e te responder, é a paixão. E outra coisa, o advogado não pode estar preso só na lei. Ele tem que ter uma visão global, humanística. O advogado criminal, ele tem que ter uma visão humanista. Sabe? Eu falo, tem que ter poesia na vida. A advocacia é poesia. Direito penal é vida, direito penal é poesia, cara. Sabe, tem coisas que só a poesia explica, né? Eu penso assim. Qual é o caminho que o advogado tem que ter para ser vencedor, para ganhar causas? Estudar muito o processo, a doutrina, a lei. Não mentir para o juiz, não querer ser esperto. A credibilidade do advogado é fundamental. Hoje, 40 anos depois de exercício profissional, 41 anos, se eu digo é isso, os juízes que me conhecem sabem que é isso. Porque você construiu isso por 40 anos. Né? Eu não minto num processo. Eu não minto. Não tem valor de honorários que me faça mentir num processo. Eu sou brigão. Sou duro, mas eu não sou desonesto no processo. Você citou agora o valor de honorários e você citou, não importa para mim se a causa é 1 centavo ou 50 mil reais. Um advogado criminalista do seu nível, que eu estou considerando um dos melhores do estado, ganha grana? Ganha muito dinheiro? Tem que perguntar para os outros, eu não sei cobrar. Você não sabe cobrar? Não. E como é que você cobra então? Como é que você... Cara, eu não sei, eu morro de vergonha de cobrar. É mesmo? É mesmo? Teve uma causa, isso há muitos anos, em que eu anotei num papelzinho, num pedacinho de papel e passei pro cliente assim, todo envergonhado. Cara, os caras me pagam para fazer o que eu gosto, bicho. Como é que você cobra, sabe? Mas aí como é que você faz? Porque eu imagino que você tenha muita gente te procura, né? Você tem muitos clientes. Eu tenho bons clientes. Eu pergunto para amigo. Hoje a Lígia cobra.
Sabe, eu deixo por conta dela. Minha esposa, a mãe da Laura, eu falo, amor, cobra, porque eu não sei cobrar, cara, eu morro de vergonha de cobrar. As mulheres sempre socorrendo, né? Dizem que eu sou careira. É? Dizem que Mas não você é careira. nada, não é nada. Você tá rico? Ficou rico com a Não. advocacia? Não, nem vou ficar. Nem vai ficar, nem Não. quer ficar. Você... Querer eu até queria, né, cara? Mas eu gasto muito, eu gosto de viver bem, eu gosto de comer bem. O que é viver bem pra você? Comer bem, tomar quê? bom vinho. Bons restaurantes? Bons restaurantes, bom vinho, Vinhos? viajar. Vinhos caros? Não, vinhos bons. O que são vinhos bons? Quanto é que custa um vinho bom pra você? Não sei, eu acho que... A Laura sabe? Laura sabe. Ela Não sabe sei. os preços de tudo? É ela que paga as contas? Laura paga as contas. Não, mas não sei. São vinhos, preços razoáveis. Não são R$50, mas não são também R$500, não. Entendi. Qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Um caso da Defensoria Pública. Quando você estava na Defensoria Na Pública. Defensoria Pública, uma mulher que deu uma machadada na cabeça do marido. E você defendeu a mulher. A mulher. Como é que foi o caso? Ela deu uma machadada dormindo e o júri absolveu. A sua cliente deu uma machadada na cabeça do homem. Era o marido dela? Era o companheiro Era o marido dela? dela, o companheiro dela. Eu não vou lembrar assim. Mas você conseguiu... Ela apanhava tanto, Entendi. ela apanhava tanto, que um dia ela cessou Aham, o sofrimento. aham. Por que você acha que foi difícil esse caso? Se você pega o retrato da causa, né? Uma machadada na cabeça de um marido. Dormindo, sem Dormindo, defesa. tudo. Mas talvez tenha sido ou um outro que eu fiz em São José do Calçado. São José do Calçado é uma cidade que me marca, porque foi a terra onde meu pai foi juiz 6 anos. É uma cidade muito pequenininha, no Uma sul do cidade estado, pequena no no sul Caparaó. do estado. Né? Cidade maravilhosa, linda. A Aham. Biblioteca Pública de São José do Calçado, a Biblioteca Pública Homero Mafra, tem o nome do meu pai. Legal. E é legal, meu pai tem nomes de... Rua dá nome aqui, à é. biblioteca, né? E biblioteca e rua aqui também, Vitória, Rua né? Tribunal tem o nome A rua do do meu pai. tribunal, Mas né? mais importante que a rua, para mim, é a biblioteca do tribunal, a biblioteca pública, Homero Homero Mafra. E eu defendi o Gilberto, que era meu colega de grupo escolar. Eu sou tão velho, eu sou do tempo do grupo escolar. É. E o Gilberto matou os 2 filhos dele. Então foi uma causa muito dura, porque tinha um componente de estar defendendo o colega de grupo. Né? E o Gilberto, eu não sei nem se essa história que está no meu imaginário é verdade, se essa lembrança é verdade. Mas no aniversário do filho do juiz, que meu pai era juiz em São José do Calçado, o Gilberto me deu de presente uma dúzia de ovos. Talvez isso seja só Aham, uma construção sua. uma construção minha, Aham. né? Mas eu tenho isso na memória. O Gilberto foi condenado. Isso me doeu muito, porque... Mas nem tudo a gente ganha, né? Como é que você faz para lidar com isso, Homero? Porque um caso de um pai que mata 2 filhos é um caso pesado isso, né? Se lidar com isso é uma coisa pesada. Algumas coisas beiram a insanidade, né? Mas você deu a linha de defesa, né? Beira a insanidade. Exatamente. Também nessa época eu não era pai da Laura. Você não era pai, não sabia o que era Eu ser não pai. sabia o que era o amor de um pai por uma filha. Hoje, cara, nem Cuba nem o Botafogo se equiparam a Laura. Sabe, eu falo em Laura, meu olho brilha. Legal. Sabe, não tem coisa melhor do que ser pai. Pai aos 63, como eu fui, pegar a Laura o primeiro dia. Mas assim, e a diferença de hoje pegar a Laura para pegar a Laura no primeiro dia, né? Eu estava no começo aqui conversando com você. Isso. E se a gente continuar conversando, a gente vai conversar a noite inteira. O dia inteiro. A noite não, nós estamos de manhã. Mas eu vou entrar o dia inteiro conversando, porque eu adoro bater papo, e papo gostoso, com gente inteligente, fica mais fácil. Legal. Ontem, eu e Lígia vamos levar a Laura todos os dias na escola, nem sempre eu consigo buscá-la. Mas ontem eu fui e ela estava com o Papai Pig, bonequinho, ela falou, papai, meu olho brilhou, ela Pig, eu murchei. E ela é muito apegada à Lígia. Aí quando saiu do carro, quando a gente saiu do carro para levá-la para a escolinha, eu falei, eu vou pegar, e eu sempre brinco com ela, papai pega e te entrega para mamãe.
Uhum. Aí ela não chora, porque o papai vai entregar pra mamãe. Uhum. E ela foi no meu colo, cara. Aí eu falei, Aí pronto, né? ganhei, né? É isso aí. Então, É assim, muito legal. eu não sabia o que era o peso amor que isso tem, e né? o peso. Mas eu teria defendido, porque só alguém que tem uma doença mental consegue praticar aquele ato. Então, aí, uma coisa importante para a gente, para a cabeça da gente, é que a defesa não é necessariamente a defesa para buscar absolvição. Você busca enquadrar aquela conduta dentro de um comportamento humano, de uma razão humana. Todo crime tem uma razão. Não existe crime sem motivo. Né? Todo crime tem um motivo. Pode ser uma doença mental, pode ser uma violenta emoção, pode ser sim, pode ser um ataque, alguma coisa que desperta uma emoção, enfim. Você tem que buscar entender aquela conduta e enquadrá-la. E você entender que seu compromisso, não há vitória ou derrota. O julgamento tem que ser justo. E o advogado tem que entender quando se faz justiça. Entendi. Mas isso não mexe com você? Essa coisa de, por exemplo, você defender um pai que matou 2 filhos. Na época, como é que você faz para lidar com isso? Porque essa é uma situação. Você já defendeu quantos casos na sua vida? Muitos. Muitos casos. E você defendeu casos igualmente que poderiam causar um sentimento, aquele sentimento que a gente tem ruim, né? Quando a gente vê alguma coisa acontecendo assim e tal. Olha, talvez a gente tenha uma persona, não sei. Sabe? Você cria isso para poder... Não sei, mas o criminalista tem alguma coisa dentro dele. O problema todo, a gente não defende o fato, a gente não justifica o fato, a gente defende o homem e busca entender aquela ação humana naquele contexto em que ela se deu, né? Você não vai me dizer, não vai me perguntar qual, eu te peço, por favor. Mas claro, eu nunca tive sentimento de repulsa, a não ser num determinado caso que eu tive. E o sentimento de repulsa não era pelo fato, e sim pela pessoa. Mas você atuou e defendeu do mesmo jeito? Como você foi advogado ou você... O sentimento de repulsa veio depois. Entendo. A partir de conhecimento de determinados fatos. Uhum. Então vamos sair da repulsa, vamos falar sobre paixões. Você vai para Cuba direto, né? Todo ano você vai para Cuba ainda? Você ia todo ano. Quem dera. Teve um período da sua vida que todo ano você ia para Cuba, né? Todo ano eu ia para Cuba. Por que essa aproximação com Cuba? Você falou que não é comunista, pô. Não sou. Primeiro, vamos lá. Fidel, Che, Camilo Cienfuegos. Meu pai era Raul depois dele? Raul é um personagem que merece... Importante. E merece muito mais respeito do que a história lhe dá. Meu pai era um sonhador, meu pai era um socialista. A turma de 70 da Faculdade de Direito sabe disso, e os alunos do meu pai sabem disso. Éramos 4 na família, uma irmã caçula, que morre em circunstâncias dramáticas que eu peço que a gente pule esse capítulo triste da minha vida. E uma amiga, e eu fiquei muito mal, foi um dos momentos mais duros da minha vida. Você tinha quantos anos? Eu já era advogado, né? Já era advogado da época da CST, eu estava na CST. Eu tive alguns momentos muito duros, a perda do meu pai, a perda da minha mãe, mas a perda da Flávia mexeu sobremaneira comigo e foi terrível. E uma amiga disse, você que diz que é comunista, socialista, vai para Cuba, viaja. Você já se autodeclarou comunista nesse período? Não, as pessoas... Porque nesse país, se você pensa um pouquinho... Você é comunista. Você é comunista, né? Hoje, qualquer um é comunista, né? Banalizou. Mas... E aí eu fui conhecer Cuba. E era um momento muito, muito duro da minha vida. E qualquer lugar que me abraçasse, tivesse um povo alegre, que te desse carinho, Cuba me abraçou. Além do que, a arquitetura cubana é uma arquitetura fantástica. Você anda por Havana Velha, cara, a arquitetura colonial de Cuba, que é a arquitetura mais representativa da colonização espanhola na América, é um negócio lindo. Aí você chega em Cuba, como eu cheguei, doído,
encontra um povo caloroso, sabe, que te abraça, um povo musical. Você olha a Catedral de Havana, você olha o Palácio Capitão Generales, um país em que você tem os sonhos de igualdade da Revolução Cubana. Aí você fala assim, pô, que lugar é esse, né? E aquilo acaricia e acalenta a sua alma. Sabe, eu fui acalentado ali. Aí eu comecei a voltar. E me apaixonei por Cuba. Talvez eu tivesse me apaixonado, eu vou falar, por Budapeste. Você conhece? Você visitou também? Budapeste, visitei, conheci Budapeste. Sabe, talvez eu tivesse me apaixonado por Florença. Sabe, talvez eu tivesse me apaixonado por qualquer cidade. Se eu tivesse conhecido Salvador antes de Havana... Você não tinha ido para Salvador antes de Havana? É engraçado isso, né? Quando eu fui para Havana, quando eu fui para Havana eu não tinha medo de avião, não. Eu passei até depois e agora eu já não tenho tanto. Por quê? Você passou algum perrengue dentro de avião? Não, mas eu tinha um medo. Eu viajava à base de Rivotril. É mesmo? Que fala assim, não, eu não quero viajar, não, o avião vai cair. Sabe, pânico assim, de você falar, um pânico incapacitante. É mesmo? É. Hoje eu não tenho mais, né? Hoje eu consigo viajar. Se curou? Fez terapia para isso? Não fiz terapia especificamente para isso, não, mas começou a se trabalhar para isso, né? E hoje eu não tenho medo. Isso poderia te separar do seu amor, que é Cuba, né? Poderia te separar de Cuba, você não ia mais, né? Mas eu ia, né? E aí eu pensava o seguinte, quando eu estava com medo, eu falava assim, bom, 8 horas no Iliúche, é mais ou menos, ou 12 horas. É como se eu fosse daqui a São Paulo de ônibus, então faz de conta que eu estou num ônibus. Eu me iludia desse jeito. É uma boa estratégia, Mas eu já passei perrengue no Iliúche, em cubano, voando sobre a selva amazônica. É mesmo? Só vi que o mecânico desceu lá no negócio do avião. No voo? No voo, cara. Aí quando eu cheguei aqui, não, deve ter sido... Como é que era? Não era o computador, não. Sistema? Um sistema qualquer lá, importantíssimo, que de vez em quando dá pane. Eu falei, hã? Mas Cuba é Cuba, né? Eu já tive experiência em Cuba. Tem uma que, se você me perguntar, eu não conto. É essa que eu quero saber. Eu tô perguntando para você. Conta aí essa experiência em Cuba. 80 anos de Fidel. 80 anos de Fidel. Anos 2000 isso já, né? Quando Fidel adoece. Era um evento. Fidel, se não me engano, Fidel adoeceu e sumiu da mídia, não foi isso? Mas aí... Ele não apareceu. Eu vou para Cuba nos 80 anos de Fidel. Vou comemorar os 80 anos de Fidel em Cuba. Eu chego em Cuba de manhã, deixo minhas coisas no hotel e vou andar. E à noite eu ia para Varadeiro, porque eu queria aproveitar para dar uma olhada na ilha e tal, para depois chegar em Havana na semana das comemorações. À noite, quando eu chego, eu ligo para minha casa para falar com a minha mãe, que adora Cuba, adorava Cuba. O que houve com o Fidel? Eu falei, não sei, mãe. Aí vou para Varadeiro, Fidel doente. As televisões dos hotéis sincronizados em Miami, o povo de Miami, né? Aquela corja que está lá em Miami. Né? A colônia comemorando e o povo cubano ali. E a assessora de imprensa fala, escreve um artigo. Eu estava em Trinidad. Eu comecei a perguntar ao povo de Trinidad como é que estava. Quando eu volto para o hotel de Trinidad, estava um capitão da G2, que é a polícia cubana. O senhor está perguntando sobre Fidel? O senhor é jornalista? Não, eu sou um advogado. Mas na minha terra as pessoas podem escrever sobre artigos, mesmo não sendo jornalistas e tal. Mas o senhor pode pegar o seu passaporte? Ele recolheu meu passaporte. É mesmo? O senhor não pode sair do hotel. Eu falei, o senhor está detido em Cuba. Eu falei, meu Deus, e agora? Era uma sexta-feira. O Tilden Santiago, que morreu agora, era o embaixador brasileiro em Cuba. Eu conhecia o Tilden, eu tinha estado com o Tilden em Cuba e levado o Tilden para beber com o Pio Leiva, que era um cantor do Buena Vista Social Club.
fui jantar na casa de Pio Leiva com Tilden. Eu levei Tilden. Uhum. Homero Mafra levando um embaixador para jantar com um grande cantor cubano. Bom, ligo para a Embaixada do Brasil em Cuba, sexta-feira de noite, não tinha ninguém. Liguei para a Embaixada de Cuba no Brasil. Consegui falar com o conselheiro político, mas ele falou, vou falar com o embaixador, vou ver o que pode fazer. Fez algumas gestões, mas eu tinha um amigo que tinha trabalhado aqui na embaixada, que era do Comitê Central do Partido Comunista Cubano. Esse amigo, inclusive, escreveu uma apresentação do Guia de Havana, que eu tenho um Guia de Havana. Legal, vamos chegar lá. Aí, eu lá preso, morrendo de medo, assustado, sem passaporte, né? E, para encurtar a história, muitos cigarros depois, na época eu fumava. Charutos, não? Não, nunca gostei de charuto, gosto de rum. E muitos cigarros depois, eu tinha conseguido usar telefone, usar internet e podia ir até a praça em frente ao hotel. Então eu ficava no telefone, na internet e fumando, na praça fumando. Aí, senhor, telefone para o senhor. Era esse amigo, Jorge Ferreira. Homero, tudo resolvido, saiu um cabo aqui de Havana para Trinidad, está tudo resolvido. Dia seguinte, 6h30 da manhã, o capitão chega. Devolveu o seu e eu lá, na entrevista com o capitão, entrevista nada, interrogatório, né, o capitão dizendo para alguém, o tipo está muito tranquilo, o tipo era eu. Né, e eu dizia, capitão, o senhor vai ver que eu sou um bom amigo de Cuba e tal. Aí de manhã ele devolve o passaporte. Senhor, nós comprovamos que realmente sou um bom amigo de Cuba, desculpa, mas nós estamos vivendo uma crise mais difícil que a crise dos mísseis. Capitão, eu falei, agora eu me vingo. Capitão, o senhor não pode dizer isso para mim, eu sou um estrangeiro. Né? E continuei minha viagem, meu passaporte foi devolvido. E quando eu voltei, mas e aí, o que você diz? Agora está revoltado com Cuba? Eu falei, não, isso é uma prova de que o povo está atento contra os inimigos da Revolução. O país que colocou um dos maiores criminalistas do Espírito Santo na Berlinda, acusado de crime contra a Revolução. Contra a Revolução, e o dia que Homero Mafra teve que se defender. Mas, cara, pensa bem, numa cidadela sitiada, dissidência é traição. É verdade. E Cuba é uma cidadela sitiada, porque o que os Estados Unidos fazem contra Cuba... E aí, sabe, eu sou um defensor de Cuba. Cuba e Botafogo é pura paixão. E quando você tem paixão, cara... Desses dois, eu posso te falar que um, pelo menos, é causa perdida. Mas tudo bem. Se for causa perdida, é o Botafogo. Cuba nunca é causa perdida. Tanto que você fez um guia de Cuba, né? Escrevi um guia de Cuba. Como é que foi isso? Você tem livros de direito, direito penal, mas não você me sinto escolheu... pronto para escrever um livro de direito. Você não se sente pronto? Não. Mesmo com essa experiência toda, com esse monte de defesa? Eu não sei direito para escrever um livro de direito. Mas você falou que estuda tanto, você tem uma biblioteca Eu leio muito, mas eu não sei, eu não me sinto pronto. A Havana não, a Havana foi um caso de paixão. Adriana Machado, que foi assessora da Ordem, eu uma vez escrevi umas notas. Adriana Machado, jornalista. Jornalista. Trabalhou na Gazeta. E trabalhou na Ordem. Depois foi para a Ordem. Saiu da Gazeta e foi para a Ordem, eu conheço. Aí eu mostrei para ela, ela falou, isso aqui é um guia? Isso não é guia nada. Aí eu fiquei desafiado, né? Eu sou muito movido a desafio também. Eu falei, não, agora eu vou escrever um guia. E aí eu ia para Havana e visitava os locais para escrever um guia. Visitava. Mas você curtia? Porque quando você vai assim com uma missão, você acaba não curtindo. Eu ia para os lugares que eu gostava, né, cara? Mas ia para curtir mesmo. Você não ia para escrever. Escrever era depois, né? Aí eu ia para um lugar, bebia no lugar, falava, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu ia conhecer, eu sempre fui um turista em Cuba. Eu nunca quis ser outra coisa que não um turista. Quando o Vitor ganhou, e aí me perdoe, eu vou sempre dizer, quando nós ganhamos no Espírito Santo... O Vitor Boas foi em 94? Acho que foi em 94. 94, né? Quando o Vitor ganhou, tinha um Congresso Mundial de Solidariedade a Cuba. Eu ia para o Congresso para ir como representante oficial. Eu escondi
o ofício de representante oficial. Falei, eu vou lá como representante oficial, depois vão me botar naquelas recepções, eu quero é ser turista. Legal. Cara, eu gosto de ir para Havana para ouvir música, para bater papo, para tomar morrito, para tomar daiquiri, para olhar as igrejas. Mas aí, e como é que você conseguiu essa relação? Porque você falou, pô, levei o embaixador para jantar junto com o cara do Buena Vista. Buena Vista é icônico, né? Todo mundo fala de Cuba, música de Cuba é Buena Vista, Social Club. Não tem... Isso foi assim, é uma referência, né? Homero Mafra não é conhecido em Cuba. Então, por exemplo, aqui em Vitória, tem certas coisas, né? O Homero e tal, advogado conhecido, ex-presidente da OAB. Eu fui para um show em Cuba, eu comprei um ingresso para um show de Omar Portuondo. Uhum. Todo mundo conhece Omar Portuondo. Exato. E agora com vocês, a grande dama da música cubana, Teresa Catula. Eu falei, pô, eu compro Omar, parece uma tal de Teresa Catula, TT. Cara, a mulher é um monstro. Quando terminou o show, plantei. Eu fiquei pro final, eu estava com uma amiga minha cubana, ela e o marido, Silvia, que foi professora de balé aqui com Renata Pacheco, na escola de Renata Pacheco. Estava com Silvio Vidal, o marido dela. E a gente esperou o povo sair e ficamos no fundo. Aí o Silvio falou, ó, TT entrou no banheiro. Eu plantei, Edu, na frente do banheiro. Quando TT saiu, eu perguntei, de onde saiu esta mulher? Ela deu o sorriso mais lindo do mundo e falou para mim, de Cuba, meu amor. Aí comecei a bater papo com ela, comprei um CD dela. Essa mulher é um ícone também da música cubana. E para encurtar a história, eu fiquei amigo de TT, de visitar TT em casa. E TT um dia estava fazendo um show com Pio Leiva no Hotel Nacional, que é um hotel emblemático de Cuba. E eu fui ver o show do TT. TT me apresentou para a esposa de Pio. A esposa de Pio me chamou para comer um garbanzo, que é o quê? Garbanzo... Meu Deus. Conta a história, depois você lembra. Me chamou para comer um garbanzo na casa dela e tal. Eu fui lá comer o garbanzo, comi o garbanzo com Pio muito chato no começo. Eu levei rum, ele falou que não bebia rum. Aí eu saí, comprei o uísque, eu Jotengo Ike. E quando eu falei com Tilden, que era do PT, que eu ia na casa do Pio, eu tinha ido visitar Tilden na embaixada, ele falou, eu também quero ir, e eu fui com Tilden para lá, né? Levei Tilden para casa de Pio. Uhum. Para encurtar a história, 3 horas da manhã, estava eu e Pio bêbados. Ganhei um vinil dele. Legal. Né? Que você deve guardar igual ouro, né? Tenho lá, queimado é copiado. Uhum. Ele tinha pego ele tinha pego um vinil, transformou num CD. Legal. Entendeu? Legal. E eu tenho isso autografado por ele. Legal. Então. Legal. E assim, eu me movo em Cuba e me meto e converso com todo mundo. Você não acha que está na hora de Cuba abrir as portas, não? Abrir para a modernidade? Você não acha que está na hora de Cuba se abrir para a modernidade? Está na hora dos Estados Unidos acabar com o bloqueio de Cuba. O Obama, você sabe que o Obama foi muito... derrubou, né? Mas aí voltou, né? Você sabe que o navio que aporta em Cuba tem que ficar mais de 3 meses ou 6 meses sem aportar em qualquer outro porto. Não sabia, não, é verdade? Do mundo, é verdade. Você sabe que Cuba não pode modernizar seus aviões porque não pode ter peça fabricada nos Estados Unidos? Você acha que isso Cara, o bloqueio americano a Cuba é uma das coisas mais cruéis que existe. Você acha que isso vai durar até quando? Até os Estados Unidos tomarem juízo, né? Porque eles não suportam. O Fidel, quando declarou o caráter socialista da Revolução Cubana, ele diz que o que eles não suportam é que nós estamos fazendo debaixo dos seus narizes a revolução dos humildes, com os humildes e para os humildes. Eles não suportaram isso, cara. Eles não suportaram uma nação independente deles, debaixo do nariz deles. Talvez se eles não tivessem feito o bloqueio, a revolução... O capitalismo é muito atraente, né? Muito. É verdade. Sabe, a Revolução Cubana foi muito importante, mas os atrativos do capitalismo são terríveis, né? Terríveis? Terríveis no sentido de... Eles envolvem, conquistam... São suculentos. São terríveis no sentido de suculentos. São atrativos não demais. Terríveis no sentido de maléficos, não.
São prazerosos. Exatamente. Né? E quem não quer ter as vantagens do capitalismo? Agora, é preciso que as pessoas falam, Cuba é terrível. Compare os indicadores de Cuba, sociais de Cuba, com qualquer ilha do Caribe. Compara Cuba com Haiti. O que é melhor? Essa noite, 200 milhões de crianças dormirão nas ruas. Nenhuma delas é cubana. Cara, dá para defender essa revolução. Você não acha que passou o tempo dessa revolução? Não está na hora de ter um passo a mais? Acho. Mas acho também que está na hora de abrir e acabar com o bloqueio. Deixar Cuba seguir seu caminho, né? E aí é um negócio... O Eduardo Galeano tem uma frase que eu gosto muito. Cuba não é nem o paraíso que seus amigos dizem que é, nem o inferno que seus inimigos dizem que é. Cuba não é isso. Tem defeitos e tem qualidades. Qual foi a última vez que você foi para Cuba? Tem uns 6 anos. Tá na hora de voltar. Lígia deixa? Ela quer ir. Quer ir junto? Porque conhece tudo, né? Tem que ir com ela, né? Exatamente. Pô, tô doido pra tomar um morrito na bodeguinha. Tô doido pra tomar um daiquiri na Floridita. Você não toma aqui um morrito aqui? Não faz em casa? Pode ser um rum cubano. Não. E tem história. Enquanto isso, me conta essa história do morrito aí. Não, isso foi agora. Fui num restaurante maravilhoso e a Lígia me avisou, tem rum. E aí quando eu tomei, o cara que estava fazendo... um grão de bico. Grão de bico. Grão de bico. O cara que estava fazendo o rum, estava servindo o rum, que eu sempre penso, tem algumas expressões que eu penso sempre em espanhol, tá? Que era o cantineiro, é o barman, não, como é que é? Bartender. Para mim, o cantineiro, ele falou, não, porque... Eu falei, rum cubano? Ele falou, não, porque não tem mais rum cubano depois que os irmãos Castro tomaram o poder. Nossa senhora, arrumou briga. Arrumou briga, cara. Os irmãos Castro tomaram o poder. Já começou a briga, né? E aí no rótulo da garrafa estava escrito envasado em Cuba, engarrafado em Cuba. Você pegou e esfregou na cara dele? Quase, né? Mas aí você vai a Cuba, tem que tomar um rum cubano. Claro, tem que tomar um morrito mas cubano. rum é cubano. Aí tem umas discussões... Estamos lançando um rum aqui, você sabe. Tem a cachaçaria Princesa Isabel está lançando um rum não vai ser igual, né? Tem um rum muito bom na Jamaica. E tem uma discussão, se é rum cubano, rum jamaicano, é igual a discussão do bolero, né? O bolero nasceu em Cuba ou no México? É uma discussão... Então, a gente teve aqui com o Dr. Pedro Célia. Ele é filho do Adão Célia e eles montaram a cachaçaria Princesa Isabel lá em Linhares, que é uma cachaçaria que é nova, recente, mas que já ganhou o prêmio de melhor cachaça do Brasil, não sei o que e tal. Eles estão lançando o rum. Deve estar saindo agora na metade do ano. O rum Princesa Isabel. Ele falou, não, o rum foi inventado no Brasil. Ele saiu do Brasil. Aí eu falei, como assim? Não, é provável que ele tenha sido no Nordeste, né? Eu acho que a região de Recife, na época da colonização e tal, e saiu daqui e foi para lá. Mas o rum, tem gente que fala que foi daqui. Não conheço a história, vou estudar. O que eu sei, o que eu conheço era que o rum, era um subproduto que a família Bacardi apurou. Que tem um rum Bacardi que é muito famoso. Eles desligaram um pouquinho. Aí quando a família Bacardi sai de Cuba pela Revolução, ela leva o nome Bacardi, mas não leva os barris. Deixa os barris em Cuba? Deixa os barris, que não dava para levar, para levar os barris. E hoje esse rum é vendido em Cuba com outro nome. Né? O mesmo rum desses barris antigos, mas... não sei se o mesmo rum, a mesma qualidade. Né? Quando você vai para Cuba, você traz rum de lá? Trago rum Caney. Caney é o seu preferido lá? É o meu preferido em Cuba. Original, legítimo de Cuba, rum cubano. Desde 1800 e alguma coisa, Caney. Trago Havana Club também, que é o rum que eles usam muito para o turista, para exportar. Tem essa conversa de que eles ganham uma cesta, né? As famílias cubanas ganham uma cesta por mês, não é isso? Isso. E aí tem uma garrafa de rum lá na cesta, tem essa conversa? Não sei se tem cigarro. Eu ouvi falar que tem charuto e tem rum. É isso mesmo? Charuto, rum eu não sei, cigarro com certeza. E por que eu sei? Na época que eu fumava, e tinha uma aluna da Silvia, a Mônica, que era uma das meninas, tinha uns
4 meninas que eram minhas alunas da Silvia, uma delas era sobrinha da Silvia, e aí você acaba conhecendo. A Mônica comprava um cigarro sem filtro, que eu gostava. Quando eu ia, eu avisava, e eu tinha meu estoque de cigarro sem filtro. Você fumou muito tempo? Fumei muito tempo. Fumei desde os 15 até quase os 50 e poucos anos. Mas tá a saúde, como é que tá a saúde? Você acompanha Até onde eu sei, tá boa. Até onde eu quero saber, né? Até onde eu quero saber. É legal. E assim, com essa paixão toda pelo direito, com essa paixão toda pela advocacia e se envolver na advocacia, nessa vocação da advocacia criminal, por que você resolveu ser presidente da OAB? Foram 2 mandatos, né? Eu vivo a ordem. Eu vivo a ordem desde sempre. Né? Eu saí da faculdade, estagiei com Milton Murad, depois trabalhei com Milton. Milton era presidente da ordem, então meu primeiro emprego foi na ordem. Quer dizer, eu era professor, mas depois eu fui... trabalhei na ordem, fui estagiário da ordem, depois trabalhei na ordem como assessor de comissões, e a minha vida sempre foi muito próxima da OAB. Eu fui vice-presidente do AGESANO muito cedo. Fui vice-presidente da ordem muito cedo, com 7 anos de inscrição, eu fui vice-presidente da ordem. 7, 8 anos, por aí. Então eu vivi muito cedo a ordem. Então isso te aproximou? Me aproximou. Você teve a vontade de falar, não, quando chegar num determinado momento, ou foi circunstancial? Não, eu acho que essa coisa a gente não programa. Claro que eu acho que a maior honra para um advogado é ser presidente da ordem. E é uma coisa curiosa, eu acho que ser presidente da sua seccional é mais importante que ser presidente nacional. Você acha? Acho. Por quê? Porque o presidente seccional é eleito por voto direto. O presidente nacional... É claro que é maior, é presidente do Conselho Federal da Ordem, né? Presidente nacional da OAB. Tem um peso maior. Mas, cara, ser presidente, você ser chamado de presidente, você ter o sentimento de presidente, você servir a advocacia é uma coisa muito prazerosa. Você paga um preço quando você é presidente de verdade. O que é ser presidente de verdade? Servir a advocacia. Não ter medo de se indispor com os desembargadores. Sabe, cumprir o papel que se espera de um presidente da ordem, enfrentar o poder. Quando um secretário de segurança diz que advogado é pombo-correio do crime, você não ficar tímido. Quem foi o secretário que falou isso? Foi um ex-secretário na gestão de Zé Carlos Risco, e Zé Carlos Risco foi tímido. Você acha que foi? Acho não, tenho certeza. Advocacia criminal, tenho certeza. Você acha que você não concorda com o mandato do Risco? Foi reeleito agora, né? Foi reeleito, a advocacia escolheu, e isso não se discute. Voto popular não se discute. Foi eleito, ok. Foi eleito, a advocacia viu nele virtudes e deve tê-las. Não tem? Você acha que não tem? Você não vê virtudes nele? Claro que tem, deve ter. Deve ter? Então você não consegue ver? Eu acho que é um presidente populista. Eu me coloco na oposição. Eu queria uma outra visão de ordem, né? Principalmente no que diz respeito à advocacia criminal, aos enfrentamentos necessários na defesa da advocacia criminal e à gestão de direitos humanos, que é muito ruim. Você acha que são os principais pecados do atual presidente da ordem, do Risco? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não faz o enfrentamento que a advocacia criminal precisa, e acho que a gestão de direitos humanos, uma gestão de direitos humanos que leva cadeiras, que faz doação de cadeira para presídio, isso é papel do Estado, doar cadeira para presídio. Gestão de direitos humanos tem que apontar que é um absurdo você punir 100 presos coletivamente porque teria havido um motim. Gestão de direitos humanos é para apresentar e apontar os casos de tortura quando elas existem, né? Uma vez, não sei quem foi, se foi Ziraldo, se foi Milor, não existe humor a favor, não existe comissão de direitos humanos a favor. Então essa é uma grande crítica que eu faço. E essa crítica e essa oposição, isso significa que você está mirando lá na frente voltar à presidência da OAB? Não volto à presidência da ordem quando eu falo, eu estou na oposição,
Mas eu digo também o seguinte, a minha entidade é a OAB. E acho que quem tem que fazer a defesa da advocacia é a ordem. E se a ordem precisar de mim, e se a ordem precisar da entidade que presido, que é a Abracrim Espírito Santo, a Abracrim está à disposição da ordem. As questões, eventuais questões pessoais ou eventuais discordâncias políticas têm que ser colocadas de lado em defesa da advocacia e em defesa da ordem. A ordem é superior a todos nós e a ordem é mais importante que qualquer advogado. Você tem questões pessoais com o Risk? Ele tem com você? Essa resposta ele tem que dar. É? O presidente Risk muitas vezes não sabe separar, e ele sabe o que eu estou dizendo, e eu não quero, mas ele sabe o que eu estou dizendo. Ele não sabe separar a crítica política, ele leva para o ataque pessoal indevido e grosseiro. Você fez muitos inimigos enquanto presidente da ordem, enquanto advogado criminalista? Você tem inimigos, adversários? Você Eu tem não pessoas... acredito que eu tenha inimigos. Adversários, sim. Mas eu tomo como exemplo o movimento estudantil. No movimento estudantil, os embates são muito duros, né? São sempre muito... Eu tinha adversários políticos, mas amigos pessoais. Eu separo muito a divergência política da divergência pessoal. Uhum. Sabe? Sei. Eu acho isso muito tranquilo para mim. Eu te perguntei isso para puxar. A gente fez uma entrevista aqui, muito boa, inclusive, com o José Carlos Grátis, que foi um cliente seu. Sim. E ele falou mal de você aqui na entrevista. Você viu o trechinho que ele falou mal de você, né? E aí? Qual a sua relação com o Grátis? Como é que é a sua relação... como é que foi o período que você defendeu o Grátis lá atrás, que foi um turbilhão de coisas, muitas coisas acontecendo? Eu advoguei Grátis quando ninguém estava ao lado dele. Eu empilhei alvará de solturas. E ele saiu com um dos alvarás que eu empilhei. O resto cabe a ele. Sabe, quando eu assumi a ordem, eu deixei a defesa do Grátis. Pelas posições até que a ordem tinha assumido, não que eu tivesse assumido. Que assumiram principalmente de combate ao crime organizado, que era uma coisa que estava nessa época muito evidente, com o doutor Gesandro, que era o presidente da ordem nessa época, não é isso? Sim. E assim, eu achei que era incompatível a presidência da ordem com a defesa dele. Disse isso para ele. A partir dali, agora o que ele disse, deixa para ele. Eu tenho consciência tranquila de quem assumiu uma defesa de alguém que era apontado como terror, de alguém que era muito mal visto, e o que eu fiz foi empilhar alvarás. Então eu estou muito tranquilo. Você trabalha sozinho hoje? Você tem um escritório que... Meu escritório sou eu, uma advogada brilhante, maravilhosa, inteligente, culta, bonita e mãe da Laura, que é a Lígia. Uma outra advogada, a Lidiane, e 2 estagiários. Só. E aí você defende quantas causas hoje e você consegue pegar quantas causas simultaneamente? Eu não tenho noção, mas eu hoje, eu não tenho muitas causas. As pessoas não me procuram muito. Como assim não te procuram, Homero? Não, você é o advogado criminalista mais famoso do estado, como assim não te procura? Não, eu não tenho um grande número Ainda de mais clientes. com a Lígia cobrando direito agora. As pessoas acham que eu sou muito caro, eu sou mais barato do que elas pensam. Eu sou de uma geração que não sabe cobrar, né? Geração de velhos. Um dos meus ídolos na advocacia, para mim, maior advogado, um dos meus exemplos de advogado, não dá para falar que é um só, meu professor Eugênio Sete, sabe, ídolo. Doutor Eugênio dizia, poxa, a gente não sabe cobrar, né? Às vezes do que a gente escreve, a pessoa perde a vida ou o patrimônio. Sabe, ou ganha a vida e o patrimônio. É verdade. Então, eu sou dessa geração, né? O Stefan Schneble, que é um grande advogado trabalhista, dizia, Homero, você é o último dos românticos e o primeiro dos modernos. Então, eu sou um ser jurássico em transição. Talvez o que Stefan tenha dito seja isso. Em evolução, não? Em evolução? Em transição, não. Em evolução. A transição entre o jurássico e o moderno, sei lá. Você é religioso? Eu sou um crente. Eu trago comigo Santa Madre Paulina. Madre Paulina foi canonizada recentemente. Foi. Santa Catarina. É. Nova Trento. Você tem alguma relação específica com
com ela? Você é No católico? meu- Como é que você... Eu sou batizado na Igreja Católica. Agora, por influência da Lígia, eu frequento com ela os cultos da Igreja Luterana. Mas Santa Madre Paulina, quando eu me candidatei a primeira vez à presidência da Ordem, teve um feriado grande e eu sempre gostei muito de visitar templos. Interesse era turístico, tá? Aham. Né? Você viajava e tal. E as igrejas na Europa são belíssimas. É né? verdade. Até mesmo no Brasil a gente tem muitas igrejas antigas que guardam muita história. Aqui em Vila Velha a gente tem a igreja do Rosário, que é uma igreja pequenininha, mas... E vem aquela coisa, né? O Brasil não conhece o Brasil. Né? É verdade. É. E aí eu fui a Floripa. Ostras maravilhosas. Olha o glutão falando. Eu fui a Floripa e... tem Nova Trento. Vamos conhecer? Aí fui conhecer. Fui no meio de semana. Aquele lugar me deu uma paz, uma tranquilidade. E aquilo me acalmou porque era uma eleição muito dura, muito ataque. A eleição da OAB tradicionalmente é muito disputada, muito dura, né? Muito... E aí, intensa. a partir dali, eu falei, não, eu vou voltar aqui sempre. E Santa Madre Paulina Criou uma passa a relação. ser uma referência para mim, né? Legal. E Homero Mafra, deputado, Homero Mafra, prefeito, Homero Mafra, senador, governador, não tem uma ideia dessa, não? Para quem foi presidente da Ordem, a carreira política, ela para ali. É claro que eu vejo na carreira política, eu não demonizo a atividade política, acho fundamental a atividade política. Acho que a atividade política é importantíssima. Claro que hoje, se você tem... Está muito ruim, a discussão política está muito ruim. Você acha que está o quê? Rasa? Está ruim? Está rasa. Nós não temos... Se você olha, né? Eu sou um velho e sou uma pessoa mais velha. Essa coisa de ser um velho parece meio... Não é. né, Tá bem meio pra piegas, caramba, assim, você fica, parece que você está... Né, vamos parar de dizer isso. Mas eu sou um cara que gosto muito de história, que leio muito história, né? O professor Miguel Depes Talon, que foi um grande professor de história, eu quase larguei direito para fazer história. Mas como eu gosto muito de história, eu acompanhei muito e li muito sobre a história política do Brasil, a história da República do Brasil. E você olha a Câmara dos Deputados de ontem e de hoje, você olha o Senado de ontem e de hoje, e você olha o Supremo de ontem e de hoje. Talvez o país tenha empobrecido culturalmente muito, né? Quando você olha o Supremo de Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, e você olha o Supremo de hoje, é muito duro. Mas o Supremo de hoje não é o Supremo não é para fechar o Supremo, tá? Não é? Não, o Supremo presta um serviço à democracia muito bom. Bom, deixa eu só continuar Mas aqui. o Homero não quer fazer carreira política. Não quer fazer? Não. Nunca pensou nisso? Já pensou? Mas hoje em dia, Não. dedicação exclusiva para Laura e para Lígia. Laura, Lígia e advocacia. E aí vamos para o Supremo agora. Laura e Lígia no mesmo mesmo patamar? Tá certo. Defendeu de hoje, tá vendo? E o Supremo? A gente vê o Supremo, a gente está numa discussão alucinada hoje sobre o inquérito das fake news no Supremo, né? O senso comum falando assim, o Supremo não pode ser o acusador e o defensor, não pode ser o julgador e o acusador ao mesmo tempo. A gente tem a prisão e a condenação de um deputado federal e depois a gente tem esse deputado federal recebendo lá o perdão presidencial. O que você acha disso tudo, Homero? Vamos lá. Eu sou um crítico feroz do juiz Sérgio Moro. Porque acho que ele foi parcial. Você já falou isso aqui. Você acha que foi um julgamento parcial, o julgamento da Lava Jato. E disse também, ou se não disse, dei a entender, que sou um eleitor do ex-presidente Lula. Isso. Mas eu sou coerente com aquilo que eu penso e com aquilo que eu digo. Se eu não posso aceitar Sérgio Moro, porque eu digo que Sérgio Moro foi um juiz parcial,
Eu não posso aceitar que alguém seja acusado, promotor e juiz. Sabe, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Daniel Silveira, mas eu tenho muito menos simpatia pela quebra do Estado Democrático de Direito. Você acha que foi isso que aconteceu? Acho. O Supremo promoveu isso? Eu acho. Não se combate o mal com o rompimento da Constituição da República. É muito duro dizer isso, mas eu tenho que ser coerente. Sabe, aí você vai falar, você se sente confortável ficando ao lado de Daniel Silveira? Claro que não, mas eu fico muito confortável quando eu defendo a Constituição. Eu acho que o Supremo errou. Sabe, gente, eu não posso ser juiz daquele que me xinga. Eu não posso ser juiz daquele que me atacou. Sabe, a democracia tem respostas nela mesmo para essas situações. E o Supremo se coloca hoje numa situação dificílima, porque Daniel Silveira está dizendo o seguinte: eu não reconheço a autoridade do Supremo. E aí? Olha o ponto que o Supremo se coloca. Né? Olha o ponto. Por tomar uma decisão equivocada. No mínimo equivocada. Qual a solução para isso, Homero? Ué, voltar atrás? Os ministros estão impedidos? Convoque-se o STJ para julgar, está na lei. Sabe, a solução é a lei. Você acha que é motivo para impeachment de ministro do STF? Não acho que seja motivo para impeachment, mas que é muito ruim a situação. O Supremo é atacado pelas suas virtudes, muito mais que pelos seus defeitos. Né? Você acha? Acho. Nesse caso? Não, nesse caso é um defeito. Mas os ataques ao Supremo... Agora, é uma bobagem. O grande problema é a TV. A TV Justiça é um grande problema, né? As luzes, sabe? Vão para ministro eles, né? fica... Você já ouviu falar que o ministro da Suprema Corte americana declarou que o presidente tal, que o deputado tal... Nós tivemos a invasão do Capitólio, você não ouviu o presidente da Suprema Corte americana dizendo isso ou aquilo. É verdade. Sabe, nós temos ministro do Supremo falando toda hora. Ministro falando nos autos. Falando sobre política. Falando sobre tomando política. posição política. O que é isso, sabe? O que é isso? Falando sobre casos que no futuro eles podem julgar. Para usar uma linguagem... Baixa a bola, né? Calma, né? Calma. Sabe? Ministro não tem que participar de seminários. Ministro é ministro. Julgador julga. Julgador não vai para público. Nós temos decisões, nós temos que ouvir a voz das ruas. Desde quando o Judiciário tem que ouvir a voz das ruas? O Judiciário tem que ouvir a voz da Constituição, das leis da República. Tem que ouvir a voz da rua, não. Sabe, o dia que a voz da rua mudar a lei, você vai ouvir a voz da rua porque mudou a lei. A lei é ruim, muda-se a lei. Justiça tem que aplicar a lei. O ministro Fux, presidente do Supremo, diz que, mas a voz das ruas, isso é um horror. Isso é um absurdo, isso é um escândalo. Sabe? E o que é pior, sabe, falta a nós, advogados, falta coerência. É contra o Daniel Silveira, a gente aplaude. É contra o Lula, a gente condena. É contra o Lula, a gente aplaude. É contra o Daniel Silveira, a gente condena. A gente tem que ser coerente. Né? Com certeza. Me dói defender o Daniel Silveira? Dói muito. Você acha que falta isso, Homero, nessa discussão polarizada maluca que a gente vive hoje, dessa coisa de demonizar o adversário dos dois lados? Você acha que falta esse ponto de equilíbrio? Eu não gosto do cara, mas eu tenho que reconhecer que a decisão foi errada. Ponto. E o fato de eu reconhecer, e mais, o fato de eu reconhecer que a decisão está errada, não quer dizer que o cara esteja certo. Não necessariamente. Não necessariamente. Sabe, eu acho que falta... Por exemplo, nós vivemos um momento dificílimo na vida brasileira durante a ditadura. A ordem tinha quem? Raimundo Fauro. Está faltando voz na sociedade civil. Esse não é o papel da OAB? Deveria ser. Mas aí isso também não acaba sendo prejudicado porque a OAB... A gente viu algumas falas públicas do presidente da OAB
Do ex-presidente do ex-presidente da OAB, falando, inclusive, tendo o mesmo discurso que o STF tem hoje, indo contra governo, indo contra decisões de governo. Você não acha que esse discurso tem que ser equilibrado nesse nível que você acabou de colocar, de cumpra-se a lei, procure a lei não está certa, mude-se a lei? A OAB pode e deve ser a voz contra a majoritária. A OAB pode e deve ser contra o governo. Quando o governo estiver errado, quando o governo violar... Por exemplo, a OAB tinha que dizer: o presidente está errado quando é contra a vacina. A OAB tinha que dizer. A OAB tinha que dizer: o presidente está errado quando diz que um negro pesa tantas arrobas. Mas a OAB, dizendo isso, não deveria se reunir com a oposição ao presidente Bolsonaro. Uma coisa é você ser a voz da sociedade civil. Outra coisa é você ser oposição ao governante de plantão. Você criticar as ações equivocadas do governo é uma coisa. Você ser oposição ao governante é outra. E o presidente Felipe Santa Cruz errou e errou muito. Homero Mafra, uma aula de direito, uma aula de Cuba, uma aula de Laura. Cuba agora quando? Em breve? Logo. Vai levar a Laura para Cuba? Ainda Lígia não. E Laura? Só Lígia dessa vez. Mas está previsto, então vai ser em breve. Vai ser em breve. Vai deixar a Laura para trás um pouquinho, aí vocês vão curtir Cuba. Não, Laura nunca para trás. Nunca para trás. Laura sempre com a gente. Mas Laura aqui. Tá certo. Mas vão curtir uma Cuba dos enamorados, então. Cuba dos enamorados. É isso aí. Homero, muito obrigado pela conversa. Muito boa conversa. Fluiu muito bem. Você tem muito... E você já está convidado para voltar aqui, para a gente conversar mais. Só chamar. Legal. Muito obrigado. Sucesso para você. Valeu, obrigado. Abraço.